Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior e hoje trazendo aqui para vocês um vídeo com dicas sobre Fallout 76, atendendo a pedidos aí da galera. E quero mandar um abraço especial aí pro Marcos Thomas. Eu acho que é assim que fala, se não for me perdoe, cara. Ele deixou uma mensagem muito educada aí, falou que é fã de Fallout 76, então tá aí um agradecimento especial a você, meu querido. E vamos lá, e vamos falar de Fallout 76, boas dicas aqui. Antes disso, não esqueça aí, deixe o seu like, né? É facinho, faça como eu aqui, dá um like. Beleza? Se inscreva no canal e compartilhe, ajude o canal a crescer. Compartilhe o nosso conteúdo aí com seus amigos, com os parceiros. Beleza? E vamos lá, vamos falar de Fallout 76, trazer algumas dicas aqui de dúvidas que já me perguntaram aqui. E uma dúvida que eu vejo que é frequente de algumas pessoas relativo ao camp, por exemplo, o camp que é, para quem não sabe, a nossa base de operações aqui no jogo, né? Como em Fallout, muita gente migrou do Fallout 4 para o Fallout 76, sentiu dificuldades, né? Quem é iniciante, é, a Bethesda, como eu falei no outro vídeo que eu fiz, ela foi implementando uma série de melhorias aqui no jogo. Os camps, principalmente, sofreram muitas melhorias, está muito mais legal de trabalhar agora, né? Mas a galera ainda tem dúvidas. Uma dúvida que o pessoal sempre fala para mim, vocês estão vendo meu camp aqui que eu fiz, né? Ele tem um tamanho até razoável. Eu fiz um posto de gasolina da Red Rocket, né? Estilo posto de combustíveis, com lanchonete, tudo com a temática estilo Nuca-Cola. E a galera tava me perguntando como que você faz para fazer um camping, um camping é dose, né, pessoal? Desculpa. Como você faz para fazer um camp com um tamanho tão grande? Por quê? Porque eu começo a construir meu camp e ponho umas paredes, faço uns telhados, ponho umas bancadas de criação e daqui a pouco não consigo construir mais nada. Opa, chegou um parceiro aí. E aí, malandro? Firmeza? É nóis. O cara vai comprar alguma coisa. Tomara que compre aí. Deu um desconto bom nas coisas. Então, voltando ao assunto, a galera perguntando como é que a gente consegue construir. Você vai a alguns campos por aí, de algum, você encontra no caminho, você vê verdadeiras mansões, né? E muita gente que está iniciando aqui está com dificuldade, está sempre com essa dúvida. Olha, não consigo construir muita coisa. Então é uma dúvida que eu já vou tirar, vou esclarecer para vocês. Vamos aqui para o modo construção. Então vocês estão vendo aqui no canto direito superior da tela, escrito ali orçamento, né? O que é esse orçamento? É o tamanho, a quantidade de coisas que você pode construir no seu camp, tá? Tudo que você constrói no camp, parede, tijolo, piso, o que quer que seja. Olha lá, tchauzinho, valeu pela compra. Tudo que você constrói no seu camp ocupa espaço. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Você colocar aqui um pé de milho, ele vai ocupar espaço no seu orçamento. Então, como vocês veem, vocês têm um orçamento já pré-delimitado do que vocês podem construir. E aí, o pessoal fala: caramba, mas o meu é tão pequeno, como é que você. Bom, aí é que tá o pulo do gato, galera. O orçamento, tamanho do orçamento do seu camping está. Ué, por que o tiozão tá pelado aqui? Ixi, tá bugado. O tamanho do que você pode construir, o tamanho do orçamento está diretamente relacionado ao seu level, né? Ao seu nível aqui no jogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pra vocês verem, meu nível é 344, então eu consigo ter um orçamento razoavelmente bom, um tamanho bom. Quanto maior for seu nível, maior vai ser o tamanho do seu orçamento, maior vai ser a quantidade de objetos, né? Incluindo tudo, parede, tudo que você possa construir aqui no seu camp. Se você tiver no início, como muitos aqui que às vezes perguntam para mim estão, com um level bem inferior, o seu limite de construção vai ser pouco. Até porque você também não vai ter tantos objetos para construir, porque ao longo do jogo que você vai conseguindo ganhar em missões, ou mesmo comprando, você vai conseguir planos, né, os esquemas,
para novos objetos, para ampliar aí a quantidade de coisas que você pode construir no seu campo. Alguns objetos, inclusive, você só passa a poder ter a partir de um certo level, né? Como alguns objetos só a partir do nível 25 e coisa e tal. Então já fica sanada aí a primeira dúvida, que é em relação ao tamanho de construção do camping. É isso que é importante. Outra coisa relativo aos objetos para construir no camping é que você tem uma quantidade definida de objetos que você pode construir do mesmo tipo. Por exemplo, aqui a gente está vendo, eu tenho um pequeno museuzinho, né, onde eu coloco aqui coisas interessantes, né, são chamados monitores. Tem aqui os manequins, que é a novidade do jogo, que agora a gente pode expor também nossas armaduras e roupas, né? Expositores para as revistas. E aqui expositores de vela, tem uma coleção de ursinhos aqui, né? E todos os tipos de objetos interessantes, minha coleção de máscaras. Você pode montar o seu próprio museu aí, como a gente fazia em Fallout 4 também, e expor aí os objetos que você acha interessante, fazer um negócio legal. Mas todo objeto que você vai construir aqui, ele tem uma determinada quantidade que pode ser construído, como no caso dos monitores. Vamos achar eles aqui, ó. Olha só. Então, por exemplo, você vê aí ali, você tem a quantidade definida que você pode construir de monitores, né? Por exemplo, essa vitrine aqui eu posso construir no máximo 30, eu já construí 25, né? Poderia construir mais 5 apenas. Todos os tipos de objetos têm esse padrão. Tem uma quantidade, você tem que ficar atento. Na hora que você for construir seu campo, você tem que planejar bem o que você vai construir por causa do espaço, né, que ele ocupa e da quantidade que você pode construir. Então fiquem atentos a isso, planejem bem a construção do seu campo. Outra dúvida para tirar para o pessoal é em relação às vitrines aqui, né? Que diferente de Fallout 4, que a gente podia manipular os objetos e colocar onde a gente quisesse, em Fallout 76 você não tem essa alternativa, você não consegue manipular os objetos, né? Aqui, então, os únicos lugares onde você consegue colocar coisas que você pegou no jogo são nessas vitrines, né? Ou nesses é, monitores, como é chamado no jogo, né? E alguns são específicos para certos tipos de objetos, né? No caso das vitrines, por exemplo, normalmente você vê aqui, ó, cada vitrine dessa comporta até 4 objetos, né, que você pode colocar aqui. Dependendo do tipo do objeto, ele não entra, nem aparece para você colocar. Existe esse tipo de coisa também, né? Esses outros, essa aqui é a vitrine de ação de graças, ela comporta até 6 objetos, né? Você tem essas variações. Então, você tem que planejar bem isso também na hora que você vai expor. Então, não tem como você ficar colocando um determinado ursinho, pôr ele no chão, aí deixar apertado o botão e pegar ele, manipular ele, virar, colocar na posição. Isso não temos essa opção aqui no jogo. E outro detalhe que o pessoal pergunta, às vezes começa a colocar as coisas no campo e de repente não consegue colocar mais nada nas vitrines. Por quê? Porque isso está diretamente ligado ao seu estoque. Tudo que você coloca nas vitrines aqui, né? Deixa eu clicar numa aqui. Ó, aparece aqui os objetos que estão colocados na vitrine. Você vê ali à direita, né? Tudo que você coloca nas suas vitrines, ele influi diretamente no peso do seu inventário, né? Então, você tem até um máximo de 1.200 quilos. Você pode, antigamente eram 1.000, eles aumentaram para 1.200. Então, é outro problema também que você tem que calcular bem quando você quer construir o seu camping. Porque tudo que você vai expor aqui vai afetar espaço no seu inventário, vai ocupar peso ali, espaço no seu inventário, né? Vamos aqui no container. Então, olha só, você vê ali embaixo, está demonstrado ali, você tem até um limite de 1.200 quilos para trabalhar, né? Qualquer objeto que você vê aqui no jogo, ele tem um peso. Por exemplo, ali, você vê uma granada de plasma, tem um peso de 0,04, né? Uma pistola laser tem um peso de 2,4.
Então tudo isso, quando você jogar dentro do seu inventário, né, do seu camp, vai ocupar peso. E também quando está com você, aí ele aparece no seu inventário pessoal aqui, né, nos itens, ele também ocupa peso. Eu, no caso, eu consigo, através da manipulação das cartas aqui do jogo e de outros atributos, eu consigo um máximo de peso de 45 quilos, 445 quilos que eu posso levar no máximo. Eu estou com 422. Se você passar desse 445, você fica lento, você não consegue mais correr e também não consegue mais viajar para outros locais. Falar nisso, deixa eu tomar um gorozinho aqui, porque eu estou vendo aqui que meu personagem está com sede. Como vocês sabem, nesse jogo você tem que se alimentar, tem que beber e tem que dormir, né? Diferente de outros jogos da franquia Fallout, onde isso era opcional, aqui é obrigatório em Fallout 76. Se você não comer e não beber, isso vai afetar os seus atributos aí negativamente. Ahn, uma outra coisa para ajudar a galera aqui é em relação a esse gerenciamento, né, do seu inventário, do seu estoque, do que você pode guardar, não pode guardar, né? Uma das coisas que ocupa sempre muito peso aqui é a sucata. Como eu falei, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tudo que está com um troféuzinho são as coisas que estão expostas nas minhas vitrines. Então elas também ocupam peso no meu orçamento. E a sucata, que é algo que vocês usam muito, porque nesse jogo a gente tem que craftar as coisas, a gente tem que construir armaduras, tem que consertar armaduras, tem que construir armas, consertar armas, químicos. Você tem fogão para cozinhar. Então você sabe, vocês precisam sempre ter um estoque de é, sucata aqui, de coisas úteis, né? E praticamente tudo no jogo é útil para estar construindo suas coisas, consertando suas armas. Como vocês sabem, tem durabilidade, quebra. Então você precisa estar consertando. Então tem coisas que você sempre precisa estar aqui no seu estoque, mas elas, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, Fallout 4, que ali o seu, ou os outros Fallout, seu estoque era ilimitado. Aqui, como eu falei, é 1.200 quilos. Antigamente era 1.000. A Bethesda, numa das atualizações, aí expandiu para 1.200, tanto o pessoal encheu o saco, né? Só a galera aí do Fallout First, que é uma espécie, você paga por mês, no Brasil não compensa por causa do preço do dólar, né? Você paga por mês, aí você tem direito a ter alguns atributos especiais, como por exemplo um estoque limitado para sucata, coisa que nós meros mortais brasileiros não vamos ter, porque se você for converter em dólar, aí o Fallout First para eles lá custa pouco, para nós é uma paulada no lombo, não tem condição. Eu tenho amigos que eu jogo aqui online que são americanos, tem um amigo meu que é alemão, eles têm Fallout First. Eu não tenho, porque não tem como, não dá para pagar essa paulada aí. Então você tem que gerenciar muito bem o seu estoque. Então, primeira coisa que eu dou de dica para vocês, é, como é que a gente consegue uma dica para conseguir diminuir um pouco o peso da sucata? Toda sucata que você pegar, né? é, por exemplo, eu tô aqui, ó, tem uns fuzis, umas coisas que eu não vou utilizar, eu posso desmanchar. Então, não só sucata, como armas, você pode desmanchar aquelas que você não vai usar. Deixa eu ver aqui na sucata. Sucata eu tô com nada aqui porque eu já depositei provavelmente lá. Mas eu gerei uma sucata aqui ao desmanchar essas armas. É, a sucata, ela é colocada em forma de unidades, mas você tem uma maneira de você diminuir um pouco esse peso. Como? Você vem aqui na bancada de criação, vai aqui em massa, que nem aqui, por exemplo, aço. Vocês estão vendo ali, eu tenho aço e plástico, eu posso fazer uma massa. Mesma coisa aqui de chumbo. Também dá para fazer com madeira, todo tipo de sucata aqui praticamente dá para você transformá-la em massa. A massa é basicamente igual a gente fazia no Skyrim, que você transformava minério em lingotes, né? Aqui é basicamente isso também. Você transforma ela, você compacta ela numa espécie de um lingote, né? Todo tipo de material. E aí você deposita aqui no seu estoque e ela vai ocupar menos espaço. Você
tentem fazer isso para você ver. Peguem toda a sua sucata, transformem toda ela em massa. O único detalhe é que para fazer isso você vai precisar de plástico, porque toda vez que você transforma em massa, você precisa de pelo menos 2 unidades de plástico para fazer o lingote aí de massa. Mas se você fizer isso, eu te garanto que você vai economizar aí de 10 a 20% no seu estoque aí, no tamanho, e vai liberar mais espaço. Sem contar o fato de que a massa de sucata, ela pode ser vendida nos vendedores robôs, né? As unidades de sucata não dá para fazer isso. Desculpa, estava procurando aqui a sucata, galera. Então vocês veem aqui, eu tenho 30 unidades de alumínio em massa, tenho unidades de adesivo em massa, né? Essas massas aqui você pode pôr para vender tanto nas suas máquinas de venda, nos seus campos, como você pode pegar e vender lá nos vendedores automatizados, nos vendedores robôs nas estações de trem, né? Ou mesmo para aqueles comerciantes ambulantes que aparecem de vez em quando. Você fazendo isso, então, por exemplo, se você tiver com excesso de um determinado item, você não precisa necessariamente jogar fora, você pode transformar ela em massa, vender e ainda gerar umas tampas aí, uns caps, né? Alguns itens que eu costumo falar ao pessoal que você precisa ter mais do que outros, porque você utiliza muito. Então tem itens que você precisa ter mais do que outros. Um caso aqui que eu falo é adesivo em massa. Você vê que eu tenho muito adesivo em massa, porque é algo que você usa demais. O adesivo, por exemplo, você usa para confeccionar armas, armaduras, para consertar. Então, adesivo é algo que você precisa ter bastante, porque você sempre vai usar. Outra coisa que você precisa ter é chumbo, né? Chumbo você usa para confeccionar munição. Então você sempre vai precisar de boas quantidades de chumbo, porque nesse jogo a gente gasta muita munição. Então é mais uma dica que fica para vocês aí. Sempre procurem ter no jogo, ver aquele tipo de material que você mais usa e conseguir guardar uma quantidade melhor desses itens. E aqueles itens que você percebe que você quase não usa, como por exemplo sucata de osso ou amianto, por exemplo, você pode ter uma quantidade menorzinha, porque você não vai usar em tão grande quantidade. Por quê? Porque se você não tiver um estoque bem gerenciado, o que vai acontecer? Toda hora, quando você for querer construir alguma coisa, quando você não vai ter o material, aí você vai ter que sair para ir procurando o material, ou então vai ficar mendigando para outros jogadores para ver se alguém te arranja alguma coisa aí que você está precisando. Então, gerenciar o estoque é bem importante nesse jogo aqui, tá? Outra dica que eu vou deixar para vocês também para ajudar é em relação à munição. Munição que é algo que a gente gasta um bocado nesse jogo e para comprar não é tão baratinho. Confeccionar muitas vezes você precisa de uma boa quantidade de material. Então, eu vou te dar aqui uma dica boa, que é esse aqui, é o conversor de munição, né? Se eu não me engano, só a partir do nível 25 que você pode ter conversor de munição. Eu não me lembro muito bem agora qual é o tipo de missão, onde que você compra os planos, acho que para ter o conversor de munição, mas não é difícil. A partir do momento que você tem o conversor de munição, mas você pode usar o conversor de munição no campo de qualquer jogador, né? Se você não tiver ainda, você pode pegar aí no campo de algum jogador aí. E o conversor de munição funciona basicamente como? Você vai converter munição que você tem aí de sobra em pontos. Então, por exemplo, eu estou aqui em munição balística de baixa potência, por exemplo. Então eu tenho uma boa quantidade de munição 38, que eu não uso, eu não tenho nenhuma arma 38. E se eu tiver munição 38, eu posso vender aqui, ó. Então, por exemplo, se eu vendi aqui, olha lá, aparece já removido, né? 18 cartuchos e eu ganho pontos. Vocês veem ali, ó, eu tenho pontos de munição, eu tenho 34.470 de um total de 100 mil. Você pode chegar até 100 mil pontos de munição. Então o que que você pode fazer aqui? Todo aquele tipo de munição que você não utiliza, que você encontra no jogo, em vez de você descartar ela, você vem aqui nessas máquinas de conversão de munição e converte. Por quê? Porque com esses pontos você pode comprar a munição que você precisa. Por exemplo, digamos que eu estivesse precisando aqui de munição .50, que eu uso muito. Olha aqui, ó. Eu posso comprar, né? Por exemplo, se eu quiser, eu posso comprar 10 mil cartuchos por 35 mil pontos, né? Ou 1.000 cartuchos por 3.500 pontos. Vou comprar aqui. Olha lá, foi adicionado 1.000 cartuchos, .50 a minha
ao meu estoque aqui, pessoal. Então é uma boa forma. O pessoal costuma muito jogar munição fora quando não está utilizando. Não joguem fora, né? Pega essa munição, se você não tiver conversor de munição no seu campo, vá ao campo de algum outro jogador, normalmente a maioria dos campos tem, como o meu aqui, e você pode usar o conversor de munição deles, e você converte em pontos para comprar munição, né? E outra dúvida final aqui que eu vou tirar para a galera, que isso aí já perguntaram para mim, é relativo a um problema que é os caps, né? O que que são os caps? Vamos aqui para ver, olha lá, os caps são a moeda do nosso jogo, né? No caso vocês estão vendo, eu tenho 26.316 caps, né? São tampinhas de garrafa, que é a moeda usada aqui no jogo. E você usa muito isso aqui ao longo do jogo para comprar coisas nos vendedores, comprar coisas nos campos de outros jogadores, né? Principalmente o pessoal usa muito para comprar esquemas, né? Os esquemas para aprender a construir novos objetos, novas armas, novas armaduras. É, quando você começa no jogo, você vai ter uma infinidade de locais onde você pode comprar novos esquemas usando dinheiro. E o que que acontece com o dinheiro? É, qual o limite máximo que a gente pode ter de grana? São 30 mil tampas. Antes era 25 mil, o jogo, as atualizações foram feitas, aumentou para 30. E por que que você não pode ser um tio Patinhas nesse jogo e ficar juntando grana sem parar? Porque o que que acontece? A partir do momento que você atingiu o seu limite de 30 mil, se você ganhar mais grana, toda a grana que você ganhar vai pro beleléu, vai pro chiclete, já era. A grana vai embora, ela não é adicionada ao seu estoque. Você continua com os seus 30 mil máximo e você fica sem a grana que você ganhou. Então você tem que estar sempre gastando, você tem que ter um equilíbrio, né? Também não vai ficar pobre aí, mendigando aí, sem ter grana. E aí outra coisa que eu vou deixar aqui a dica pro pessoal. Não adianta ficar pedindo grana para outro jogador. Isso aí sempre acontece no jogo. Você tá jogando, vem algum cara, às vezes pede alguma coisa, um pouco de Steam Packs, ou munição, tal, você dá pro cara. Aí às vezes o cara pede se você não tem tampas para ele. Não tem como transferir tampa para outro jogador. Tampa, se você tentar jogar fora, elas são automaticamente destruídas. Você não consegue. Tampa não tem como transferir de um jogador para outro, né? A não ser que ele compre alguma coisa nas suas máquinas de venda, não tem como fazer isso. Então, você tem que também saber dosar isso aí. Você não pode nem ter muita grana, nem também ter pouca grana, porque às vezes você vai precisar para comprar alguma coisa. Às vezes você acha alguma coisa que você queria muito comprar e tá sem grana, aí lascou. Até você conseguir a grana necessária, né, ferrou. E às vezes você tá com grana demais, você estoura o seu limite, e aí todo o dinheiro que você encontrar ou ganhar nas missões, você vai tá perdido. Então, sempre que vocês veem que estão perto de chegar no limite, né, procurem gastar um pouco, comprar algumas coisas aí, gastar um pouco no jogo, para não estourar seu limite de tampas. Então, tá aí mais uma dica interessante. E por hoje é só, para o jogo não ficar, para que o vídeo aqui não ficar muito grande, vou fazer mais vídeos ao longo aí, dando mais dicas sobre coisas interessantes para ajudar o pessoal, principalmente o pessoal que está iniciando em Fallout 76, né? Sempre baseado aí nas dúvidas que às vezes o pessoal me pergunta. Então vou tentando ajudar aos poucos aí com a pouca experiência que eu também tenho aqui de jogo, que eu também não sou nenhum super gamer aqui, né? Mas o que eu puder ajudar a galera, eu vou estar trazendo aí, beleza? E eu vou ficando por aqui hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que ajude aí vocês, né? Quem curtiu aí já sabe, dá aquele joinha. Legal? E eu vou saindo fora e vou deixando para vocês aqui um tchau, tchau. Beleza? Valeu, galera. Obrigado e aquele abraço. Tchau.